Pode ir tomando o seu lugar. Amém. Uma vez nós ouvimos que essa é a igreja das palmas. Por que será, né? Porque nós damos muitas palmas ao Senhor pela nossa gratidão. Que a alegria está contigo, que a alegria está com o povo de Deus, a família que o Senhor nos dá. É uma honra estar desfrutando desse momento com vocês, querendo que Deus tem coisas maiores para mim e para você, para minha casa e para a tua casa. E sendo assim, eu queria que você abrisse tua Bíblia, lá no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. É um texto onde recebemos uma instrução de algo que é importante nós zelarmos e estarmos atentos. A palavra que eu tenho para você essa noite é que precisamos entender a importância de guardarmos o nosso coração em Cristo, de termos o nosso coração guardado em Jesus todos os dias, em todos os momentos. E no livro de Provérbios nós vemos uma direção de ensino muito importante para a minha vida e para a tua vida, para que tudo vá bem. Eu quero ler com você apenas um versículo. E o texto diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, versículo 23. Eu falei errado? Não falei, desculpa. Provérbios 4, versículo 23, voltando. O texto diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Que Deus abençoe acerca da sua palavra. Quando nós pensamos na profundidade, na importância que tem esse ensino, o texto diz que antes de nós fazermos qualquer coisa, porque acima de tudo, há uma tradução que diz antes de qualquer coisa, o que nós precisamos fazer é guardar o nosso coração. E guardar o nosso coração significa o quê? Significa colocá-lo num local seguro. O texto diz que nós precisamos guardar o coração, e isso é importante, para que nós venhamos a ser beneficiados com tudo que Deus tem para as nossas vidas. Guardar o coração, para que nós venhamos a decidir corretamente. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes de você planejar o seu dia, antes de você pensar na sua agenda, naquilo que você vai fazer, o texto fala: guarde o seu coração. O seu coração é o que há de mais importante, que Deus entregou nas suas mãos e o que você precisa guardar para que tudo vá bem. Mas o texto diz também que é muito importante guardarmos o nosso coração, porque dele depende toda a nossa vida. Tudo que tem a ver conosco depende aonde está o nosso coração. Eu já disse em algumas oportunidades na rede de famílias que Deus entrega nas nossas mãos tesouros. E quais são os tesouros que Deus entrega nas nossas mãos? Por exemplo, Deus entregou na minha mão a minha esposa. E a Bíblia fala que o homem que recebe uma esposa, ele é abençoado. Então você é casado, você é muito abençoado, amém? Olha que tesouro que Deus coloca para você guardar. Deus entrega para nós, por exemplo, os nossos filhos. E a Bíblia diz que os filhos não são qualquer coisa. Os filhos são herança de quem? Do Senhor. Então é tesouro para Deus. Os filhos são tesouros que Deus entrega nas nossas mãos para nós cuidarmos, para nós guardarmos, para nós tratarmos bem. Um outro tesouro que Deus entrega nas nossas mãos, por exemplo, é a nossa fé. A fé, a Bíblia fala que agrada quem? Agrada a Deus. Então é um tesouro que nós não podemos perder. O teu ministério é um tesouro. Nós vemos o apóstolo Paulo tratando no ministério dele como algo tão importante, com tanta responsabilidade, porque um dia ele apresentar o tesouro, o ministério dele, as vidas no qual ele tanto se esforçou para o próprio Deus. Então, quando nós pensamos que é importante nós guardarmos o nosso coração, isso significa que nós também somos tesouros para Deus. E na medida em que nós cuidamos do nosso coração,
nós colocamos tudo que para Deus é muito importante, que Ele confia nas nossas mãos, em local seguro também, porque tudo começa em mim, tudo começa em você. Eu disse uma vez na rede de famílias sobre isso, que o diabo, ele não é ladrão de galinha. Ele não rouba qualquer coisa, ele não rouba algo que não tem valor. Muito pelo contrário, ele vem trazer estrago em algumas coisas da nossa vida. Ele vem Alô? Voltou. Então o diabo, ele não é ladrão de galinha, irmãos. Ele por vezes vem querer roubar a nossa paz, tentando bagunçar a nossa vida. Mas o que ele rouba mesmo, irmãos, e que ele vem matar, roubar e destruir, é o estrago que ele vem fazer, são nas coisas que Deus vê muito valor. Pode prestar atenção. Ele vem bagunçar o teu casamento, porque o teu casamento tem muito valor para Deus. Ele quer roubar, ele quer destruir. Ele vem querer roubar os teus filhos, do convívio com os santos. Essa é a função dele, roubar a tua fé, a fé que tem no teu coração, que é algo importante para Deus. Ele quer roubar o teu ministério, aquilo que Deus confiou, que você recebeu com tanta alegria. É isso que o diabo vem fazer. Por isso ele vem para matar, roubar, e ele vem destruir. E muitas vezes nós perdemos muita coisa do que Deus tem para nós, porque nós não valorizamos a presença de Deus na nossa vida, nós não entregamos o nosso coração ao Senhor, e nós não mantemos no centro da vontade do nosso Deus. Certamente, se o teu coração estiver no centro da vontade do nosso Deus, você será o melhor esposo, a melhor esposa, o melhor filho, o melhor crente, o melhor líder, o melhor tudo. Porque Deus coloca em você aquilo que é necessário para que você seja mais que vencedor. Amém ou não amém? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso? O teu coração tem que estar nas mãos do nosso Deus. Esse ano, o apóstolo derramou uma palavra sobre a nossa vida, irmãos. É tempo de nós exercermos influência para conquistar. É tempo de ser sal, é tempo de ser luz. É tempo de implantar o reino de Deus nessa terra. E como nós faremos isso? Na medida em que o nosso coração estiver inteiro nas mãos do nosso Deus. Eu quero pensar com você 3 coisas que nós precisamos ter muita atenção, que podem roubar o nosso coração das mãos de Deus e estragar tudo o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. A primeira coisa que nós precisamos pensar, e a Bíblia trata isso, é sobre a ansiedade. Precisamos guardar o coração de toda a ansiedade. E a ansiedade, irmãos, tem a ver com crises, não é? Muitas vezes nós temos expectativas em alguma coisa que demora para acontecer, ou temos expectativas em como nós podemos resolver algum problema. Por vezes nós temos expectativas de coisas que ainda não aconteceram e nós já começamos a sofrer. E quanta gente adoece por conta da ansiedade ou fica pelo caminho por conta da tal da ansiedade. A ansiedade é um grande problema que quando alcança o coração do homem, ele começa a perder o foco de colocar os olhos naquilo que é de Deus para as nossas vidas. A falta da ansiedade tem a ver, a ansiedade tem a ver com um problema com a nossa fé. A ansiedade, por vezes, ela quer tomar o lugar da nossa fé no nosso coração. E é interessante que o apóstolo Paulo trata com os seus discípulos, lá em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6, sobre esse problema, que também tinha a ver com os crentes daquela época. Crentes que muitas vezes andavam ansiosos. E olha o que ele diz, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Paulo ensina: não andem ansiosos por coisa alguma,
Mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Ele começa dizendo que nós não podemos estar ansiosos por nada. Nada pode roubar o que está no nosso coração, a nossa paz, a nossa alegria, a nossa disposição em servir ao Senhor. Nada pode nos roubar, tirar de nós a nossa vontade de estar onde Deus quer que nós estejamos. Não podemos. Ele diz, você crente não pode estar ansioso. E a forma para que eu possa me apresentar ao Senhor, ele diz, com oração e com súplica. Isso significa o quê? Apresentar ao Senhor tudo aquilo que tem roubado a minha paz. Apresentar ao Senhor tudo aquilo que tem trazido tristeza ao meu coração. Apresentar ao Senhor tudo aquilo que tem roubado os meus melhores momentos, que deveriam ser de intimidade com Deus. E é interessante que o apóstolo Paulo continua esse texto dizendo que quando assim nós fazemos, apresentamos as nossas súplicas a Deus, apresentamos os nossos pedidos a Deus, ele fala, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha que coisa tremenda. O apóstolo Paulo está dizendo que existe uma paz que o mundo não entende. Existe uma paz que independe do que você esteja passando, é Deus quem coloca no seu coração. Existe uma paz que independente do problema que você tenha para resolver, é Deus que coloca no seu coração, é Ele que trabalha na sua mente e trabalha no seu coração. Agora veja, qual é o problema do ansioso? Muitas vezes ele procura respostas em vários lugares. Ele procura resposta com os seus amigos, com o chefe, corre no banco, fala com o gerente, não é assim? Conta daquele boleto que vai cair, não é desse jeito? Procura o líder, não está errado, mas se esquece de primeiro procurar a Deus. É isso. E todas as vezes que nós somos precipitados, irmãos, que no nosso coração essa ansiedade de ficar ruminando e a gente não dorme, aquele mal que tenta contra nós, nós tomamos decisões que nós mais prejudicamos do que resolvemos a nossa vida. E quando nós tomamos essas decisões, se você não for muito entendido com isso, você coloca os seus tesouros, os tesouros que Deus colocou nas suas mãos em risco, porque as tuas decisões, por vezes, são contrárias àquilo que Deus está planejando para a tua vida. Amém ou não amém? É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. A única forma para guardarmos o nosso coração é dependendo de Deus totalmente, e venceremos a ansiedade através da oração. A minha esposa, uma bênção na minha vida, ela fala muita coisa para mim que eu tenho que parar e ficar refletindo, falar, puxa vida, é mesmo. E ela fala uma coisa para mim, fala para a geração, para os discípulos, todas as vezes, quando nós não sabemos o que fazer, o que nós precisamos fazer é orar. Se em algum momento na sua vida você não souber como decidir, é nesse momento que você precisa colocar a testa na lajota, né? A testa no chão. É buscar em Deus, como Paulo diz, apresentar em Deus sua súplica, sua oração. Deus vai trabalhar, Deus vai dar resposta, Deus vai trabalhar no seu coração, vai colocar a paz que só Ele pode dar. E quando, irmãos, nós nos apresentamos a Deus de forma justa, porque há quem se apresente da forma de Deus, diante de Deus de uma forma justa com Ele, e há quem não se abre, é fechado para Deus, tem uma conversa com Deus muito superficial. Mas quando nós entramos na presença de Deus com a oração que Ele é merecedor, nós temos muitos benefícios, irmãos, e muitas vezes nós vemos esses benefícios nos momentos das nossas crises. Quando nós vamos buscar aquele que pode resolver a nossa vida. Quais são esses benefícios? Por exemplo, é no momento da oração, quando nós nos apresentamos para Deus dessa forma, que nós conhecemos quem é Deus na nossa vida. Você já passou por um momento tão difícil na tua vida, que você teve que ir na presença dEle
e a oração começa tão difícil, mas Deus se apresenta de um jeito tão especial, com tanto amor na tua vida, que você entende, agora eu sei quem é Deus na minha vida. Sabe por quê? Porque quando nós nos apresentamos assim, Deus permite que nós venhamos a ter experiências com Ele. E como ter experiência com Deus é bom, irmãos. Os gadistas de joelhos estão experimentando muita coisa boa da parte de Deus. Estive aqui sábado, uma bênção, o céu desceu aqui. Foi muito bom, porque tudo começa na oração. Experiências de Deus te fortalecendo, experiências de Deus transformando o seu lar, experiências de Deus trabalhando no seu casamento, de Deus trabalhando na sua vida, experiências com Deus, que a ansiedade quer roubar, mas a paz de Deus, ela alcança o nosso coração. Quando nós nos apresentamos a Deus assim, nós deixamos Deus agir em nós do jeito dEle. E deixar do jeito dEle é desarmar. Porque quando Deus age na nossa vida do jeito dEle, é nesse momento que nós começamos a ser transformados. Recebemos forma. E sabe ainda o que nós ganhamos com Deus? O negócio chamado intimidade. Como é bom quando nós somos íntimos de Deus. Então entenda que a ansiedade, que o apóstolo Paulo fala, ela tem como objetivo muitas vezes roubar a tua fé e deixar você longe daquilo que Deus tem para a tua vida. Roubar um espaço que é de Deus no teu coração. Fazer com que você tire os olhos da promessa. Mas aquele que sabe se apresentar a Deus e que depende de Deus com oração e com súplica, esse é transformado. E a Bíblia mostra o maior exemplo da Bíblia que dependeu de Deus em tudo e foi 100% fiel. A Bíblia fala de Jesus. Quando Jesus recebe o seu ministério, ele recebeu um tesouro da parte de Deus. Você conhece a história? Quando ele é batizado por João Batista, e quando ele se retira para o deserto para orar, depois de 40 dias, quem que aparece para tentar Jesus? Olha que interessante. Talvez Jesus exteriormente pudesse parecer um tanto desgastado pela falta do alimento. Imagina, você fica 3 dias aí de jejum, você come uma pizza desse tamanho sozinha, não é? O diabo chega para Jesus e fala o quê? Transforma pedras em pães. Por que que Jesus conseguiu resistir todas as tentações, até em momentos que pareciam ser difíceis? Porque ele sempre esteve cheio de Deus e dependendo de Deus. Se você precisa de um grande exemplo, Jesus é o grande exemplo das nossas vidas. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele ensina aos seus discípulos, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, ele fala, orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias. Sabe o que isso quer dizer? Que nós precisamos orar a Deus em todo o tempo. Acordou? Ora. Se possível, cai da cama e se ajoelha. Né, André? Está no trânsito, indo trabalhar, ora. Ore pelos seus filhos, ore pelo seu casamento, você tem muitos motivos. Ore pelo seu dia, se vai entrar naquela negociação com aquele cliente, ore. Peça para que o coração dele se convertam ao seu. Dá para entender? Ore pela tua célula, pelos seus discípulos, pela tua igreja. Ore em todo o tempo. Mas todo o tempo, pastor? Todo o tempo. Todo o tempo. Mas não só orar, mas também ser agradecido ao que Deus tem feito nas nossas vidas. E quantos aqui tem motivos para agradecer? Levanta uma mão aqui. Então você pode orar e você pode agradecer todos os dias. Se você entende isso, dê uma salva de palmas a Jesus. Oh meu Deus! Por que a oração? Porque o meu coração tem que estar no centro da vontade de Deus. Orar para não ser vencido. Orar para ser íntimo. Orar para ser cheio de fé. A segunda lição que eu quero pensar contigo, que você tem que colocar em ação, entender isso. Eu preciso guardar o meu coração, sabe do quê? De mim mesmo. Eu sou o maior problema para mim mesmo. Não é assim? Você entende? Se eu for governado por mim mesmo, eu estrago tudo.
E além de estragar tudo, eu prejudico os tesouros que Deus entregou na minha mão. Não é assim? Se eu estiver com o controle da minha vida na minha mão, irmãos, eu coloco em prejuízo tudo aquilo que Deus está construindo. Deus está construindo coisas na minha vida, mas na medida em que eu tomo as rédeas, em que eu não abro mão, em que eu resolvo fazer do meu jeito, eu começo a destruir aquilo que Deus começa a fazer em mim. E a Bíblia também nos garante isso. O profeta Jeremias fala que o povo da época dele era tão difícil como o povo de hoje, porque é o mesmo coração. É o mesmo coração. É o mesmo coração desde o Éden, é o mesmo coração. Ele diz, Jeremias 17, versículo 9, ele fala: o coração do homem é mais enganoso que qualquer outra coisa. E ele ainda diz assim: e a sua doença é incurável. Ele ainda fecha dizendo: quem é capaz de compreendê-lo? Quem é capaz de compreender esse coração? Esse coração que engana e esse coração que é doente. Jeremias fala. E sabe por que, irmãos, o nosso coração é assim? Porque ele é enganoso e porque ele por vezes é doente. Porque o nosso coração tem a ver com a nossa alma, e a nossa alma muitas vezes é onde estão todas as nossas vontades, e muitas das nossas vontades, praticamente 90% das nossas vontades são muito diferentes da vontade que Deus tem para a nossa vida. Mas a alma, ela decide nos enganar, alcança o coração, traz engano, nos coloca em caminhos que não são para nós, quer abrir portas que não foi Deus que abriu, quer entrar em portas que foi Deus que fechou. O coração do homem é assim, ele é duro, ele é difícil, quando ele não está nas mãos do nosso Deus. E por que eu preciso entender que eu sou um problema para mim mesmo? Porque tem muita coisa importante que Deus colocou nas minhas mãos, a começar a minha casa e a minha família. Todo filho merece um pai que seja um sacerdote segundo o coração de Deus. Você sabia disso? Teu filho não pediu para nascer de você, então seja um homem cheio de Deus. Olha só. Você precisa ser o melhor marido para sua esposa, pois seja cheio de Deus. A melhor esposa para o seu marido, pois seja cheio de Deus. Cheio de Deus, cheio de Deus em tudo. Porque quem é movido por sentimentos, tem o seu coração nas suas mãos e não ouve a voz de Deus. E você já passou por alguma situação que Deus pede para você algo muito difícil para você entregar e você não entrega? Já passou por isso? Tem coisas, irmãos, que é difícil a gente entregar, até dói na gente, mas quem confia, entrega. Porque nada pode estar na minha mão. Tudo tem que estar nas mãos de Deus, no centro da vontade de Deus. Olha, irmãos, a palavra de Deus nos ensina sobre a vida de um velhinho chamado Abraão. Você conhece? É a história onde todas as vezes que eu leio, eu fico muito mais certo sobre a obediência de alguém para com Deus. E a Bíblia mostra que o que Deus pediu para Abraão era muito difícil de entregar. A Bíblia fala que Deus pediu o filho de Abraão, Isaque, o filho da promessa. Por que pediu o filho da promessa? Porque talvez Isaque estivesse tomando o lugar que era de Deus no coração de Abraão. O homem de 100 anos recebeu seu filho. Imagina, um vovozão tendo um nenê. Vovô é para estragar, não é? Não é para estragar? Teu pai não estraga o nenê? Dá os doces, deixa andar descalço, deixa, não é assim? Eu lembro minha mãe quando juntava a gangue dos netos. Sati, Bruna, Miti, Lucas, Giovana e o Calistinho, né? O Dudu já estava, botava no carro dela e saía feito uma maluca com aquele carro cheio de neto dentro. Passava na locadora e alugava um filme para cada um. E fazia o que cada um queria comer, era assim. Chegávamos na casa dela para pegar as crianças, a casa estava assim, ó, de ponta cabeça. E ela estragando os meninos. Mas na portinha da casa dela, lá no jardinzinho, tinha uma plaquinha que dizia assim: na casa da vovó pode tudo.
Você acha que com Abrão era diferente? Aquele menino devia fazer do jeito que ele queria na vida daquele homem. Aquele homem babava naquele menino, acredito eu. Mas Deus pede algo muito difícil para ele. Pediu o quê? Me dá a promessa. E a Bíblia mostra, você conhece a história, ele subindo no monte, entregando, Deus provendo, não precisando o sacrifício, entregando o sacrifício nas mãos dele, e ele volta renovado daquele lugar. Por quê? Porque ele entendeu que na vida dele, tudo tem que estar nas mãos de Deus. É Deus quem deu, é tudo dele. Nada fica nas nossas mãos. E entenda, irmãos, para que Abraão fosse pai de multidões, ele precisava ser obediente em tudo. Para que você receba tudo que Deus tem na tua vida, nada pode estar nas tuas mãos. Nada. Para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, nada pode estar no teu controle. Porque você é um problema para você mesmo. Mas se a nossa vida estiver cativa ao Senhor, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. É isso que a Bíblia tem para nós. Porque os planos de Deus na sua vida são muito maiores do que os teus. Quantos entendem? Dê uma salva de palmas a Jesus. É assim. É desse jeito. Nada nas tuas mãos. Tudo nas mãos de Deus. O teu coração, ele não pode estar nas tuas mãos. Você é um problema para você mesmo. Mas se você estiver na sintonia do coração de Deus, irmãos, Deus não vai resistir. É só pedir. E Deus vai te entregar. Amém? E a terceira lição que eu quero pensar contigo. Eu acredito ser a mais importante. Guardar o nosso coração da ansiedade é importante. Entregar o nosso coração nas mãos de Deus é importante. Mas temos que guardar o nosso coração de um negócio chamado pecado. E pecado é o que mais estraga as nossas vidas. É o que inviabiliza muitas bênçãos. Porque a própria Bíblia diz que Deus, Ele não tem comunhão com o pecado. Não tem. O pecado é um problema em que o diabo trouxe ao mundo, não é assim? Houve um momento em que Adão e Eva se esconderam de Deus. O ouvido foi alcançado pela serpente. E o pecado entrou no mundo para trazer o quê? Destruição. E destruiu um tesouro que estava nas mãos do homem, que tinha a ver, que Deus dava muito valor. Mas olha que interessante. Quando eu guardo o meu coração do pecado, eu desfruto de comunhão com o Espírito Santo. Você pode ver, quando você está em dia com Deus, o Espírito Santo usa você fácil. Fácil. Não é assim? Você abre a boca, você é usado. Você vai dar uma célula, Deus te usa de um jeito poderoso. Alguém vem te pedir um conselho, a pessoa sai impactada da forma como Deus trabalha em você. Mas quando nós estamos em pecado, é como se as nossas mãos estivessem amarradas. Nós somos roubados na nossa unção e precisamos de unção para cuidar dos tesouros que Deus entrega nas nossas mãos, tudo, precisamos dessa unção. Mas o pecado inviabiliza a nossa conquista e nos faz, sabe o que? Prejudicados para influenciar. Quem tem pecado não influencia. E quem tem pecado não conquista. A começar na sua casa. E perceba que todo homem que fica pelo caminho, irmãos, é porque em determinado momento baixou a guarda. Tem gente que caminhava com você e não está aí do teu lado mais. Porque houve um momento em que ele baixou a guarda, ele se achou bom demais. Não é assim? E ele começou a colocar os olhos nas coisas que o mundo tinha para oferecer. As coisas do mundo começam a ser atraentes. Olha só, Sansão foi um homem que nasceu com um decreto para libertar. Mas olha, todas as vezes em que ele foi visitar a tenda de Filisteu, ele foi prejudicado. E interessante, irmãos, que aquilo que o mundo favorecia para ele, dava para ele, que os filisteus entregavam, alcançava o coração dele. E o faziam pecar.
até o momento, irmãos, em que quando ele se deu conta, o Espírito de Deus não estava mais nele. Olha só, o pecado é um problema, irmãos, porque os olhos de Deus não estão em nós quando nós pecamos. Nós perdemos o caminho, perdemos as garantias da ação de Deus, o pecado nos inviabiliza. O apóstolo Pedro, irmãos, ele desmascara a estratégia do pecado, a estratégia do diabo. Ele fala lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, um texto que eu tomei para a minha vida. Ele fala, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor, procurando uma oportunidade para te devorar. Então Pedro começa dizendo o seguinte, olha, vocês não podem baixar a guarda, vocês têm que estar alertas e vigilantes. Pode ver, todo o exército que baixa a guarda, ele é derrotado, não é assim? Veja os filmes aí antigos aí. O povo do faroeste sabe o que eu estou falando. Mas é assim todas as vezes que o exército baixava a guarda, havia uma conquista. Eles eram conquistados. Pedro, ele mostra que estar alerta e vigilante é entender que o nosso inimigo, que ele dá nome, o diabo, ele não está de brincadeira. E todos os momentos o diabo ele está nos escaneando. Ele está nos observando, é o que a Bíblia fala. Ele está ao nosso derredor, procurando uma oportunidade. Sabe para roubar o quê? O teu coração. Sabe para roubar o quê? O teu casamento. Sabe aquele lugar que não era para você ir? E você vai. E o diabo espera um momento. A hora que você baixar a guarda, ele alcança o teu casamento. Ele fica te escaneando, procurando uma oportunidade para roubar a tua fé. E quando nós perdemos a nossa fé, nós nos tornamos miseráveis espirituais. Dá para entender? Ele fica todo dia te observando. Ele quer roubar o teu ministério. O que mais nós vemos hoje é líder perdendo o ministério de forma vergonhosa. Essa semana nós falávamos sobre isso. Uma amiga falando sobre a forma que o diabo destruiu a igreja dela. Não existe mais a igreja. Porque o diabo, ele fica ao nosso derredor. Ele é o nosso inimigo. Você não pode negligenciar que se você baixar a guarda, o diabo vai te destruir. Porque a Bíblia fala que ele mata, rouba e destrói. É interessante que o apóstolo Paulo dá todas as dicas de como nós não podemos, como nós devemos ser, como a gente tem que estar antenado. Mas a Bíblia também mostra, irmãos, o apóstolo Tiago nos ensinando a forma como nós podemos estar fortalecidos. Existe um jeito, irmãos, que nós conseguimos vencer o diabo e conseguimos vencer o pecado. Existe um jeito, irmãos, que nós conseguimos estar no centro da vontade de Deus. Existe um jeito, irmãos, que nós podemos, sabe o quê? Cuidar dos tesouros que Deus entrega nas nossas mãos. Existe um jeito que nós podemos agradar a Deus. Existe um jeito, e o único jeito está lá em Tiago capítulo 4, versículos 7 e 8, eu queria que você abrisse tua Bíblia comigo. Vai lá para o final da Bíblia. Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Você tem que fazer desse texto uma inspiração para a tua vida. Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Olha o que Tiago fala. Você quer vencer o diabo? Você está cansado de perder? Você quer agora dar uma virada na tua vida? Você quer ser vencedor? Olha o que o Tiago fala. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de quem? De vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de quem? De vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. O que Tiago está dizendo aqui, olha quais são os ensinos. Primeiro, se submeter a Deus. E se submeter a Deus significa se colocar debaixo da vontade dEle em todos os momentos. Se submeter em obedecê-lo, em decidir não fugir mais dEle.
em decidir fazer do jeito dele. Se submeter a Deus significa colocar o coração nas mãos dele, pronto, está aqui, ó. Eu não consigo cuidar, mas o Senhor pode. Isso é se submeter. Se submeter à vontade dele, se submeter à palavra, se submeter a tudo que ele tem para nós, aos princípios, se submeter. Obedecer, mesmo que num primeiro momento você não entenda, mas se é Deus quem diz, a palavra diz, pois se submeta, seja obediente. Quer que o diabo fuja, quer vencer o pecado, pois se submeta a Deus. Aí o teu coração está guardado. Ele fala, resistam ao diabo, e a única forma para você resistir o diabo é estar cheio de Deus, não tem outro. Olha o que a gente sempre fala nos discipulados: oração, palavra. Oração, palavra. Oração, palavra. E você pode acrescentar ainda mais, sabe o quê? Comunhão com os santos, com a igreja. É desse jeito que a gente resiste. Jesus resistiu o diabo com a palavra. Está lá quando ele recebeu o ministério dele. É a palavra. A palavra você pode usar também como arma de ataque. Você pode também se proteger com a palavra. A palavra, assim diz o Senhor. Você pode até orar na palavra dizendo, foi o Senhor quem disse que era assim, Deus. Pois me mostra. É aí que eu resisto. Diabo, você pode correr porque a palavra de Deus diz isso, meu Deus diz isso. É assim que eu resisto. Ele fala também para nós nos aproximarmos de Deus. E se aproximar de Deus significa, sabe o quê? Criar relacionamento com Deus. Eu quero desafiar você, jovem, essa semana está todos os dias aqui no centro de oração. Todos os dias. Se você puder, só se você não puder, mas se você puder, venha todos os dias aí, todos os dias. E sábado vai ser poderoso. Vai tremer esse lugar aqui. Se aproximar de Deus, firmar relacionamento com Deus. Teu filho te encontrar de joelhos, tua esposa te encontrar de joelhos, orando. É assim que eu resisto. É assim que eu resisto. Ele fala também para nós limparmos as mãos. Limpar as mãos significa pedir perdão, se arrepender. Esses dias eu estava vendo um vídeo do apóstolo que ele ministrou lá na igreja Alvo, em Curitiba, onde ele falava que as nossas mãos é a nossa identidade. Nós apresentamos nossas mãos a Deus quando nós louvamos. Você já parou para pensar nisso? Tuas mãos podem estar limpas diante de Deus. Pecou, se arrependa. Pecou, se arrependa, mas mantenha as suas mãos limpas. Limpem suas mãos. E por último ele diz, purifiquem o coração. E purificar o coração significa, sabe o quê? Se santificar, ser santo. Você sabe daquilo que está no teu coração e não provém de Deus, pois libera, seja santo. Vale a pena ser santo. Amém? O mais interessante disso tudo, irmãos, é que Deus é tão maravilhoso que Ele pede uma coisa para você. Uma coisa. Você que já entregou tua vida a Jesus, declarando que Ele é teu Salvador, Ele te pede uma coisa. E está lá no livro de Provérbios 23, versículo 26. Eu quero encerrar aqui. Provérbios 23, versículo 26. Olha que Deus pede para você, irmãos. Olha que Pai bondoso. Provérbios 23, versículo 26. Ele fala assim: filho meu, dê-me o seu coração. Filho meu, dê-me o seu coração, me dá o teu coração. Meu filho, você já é filho de Deus? Amém ou não amém? Agora é hora de dar o coração. É hora de você entregar o coração. Deixa Deus fazer do jeito dele. Tirando do teu coração toda a ansiedade. Eu sou ansioso, mas não vai ser mais. Se você entregar o teu coração, Deus vai tirar a ansiedade e vai colocar paz. E a melhor coisa na vida de um homem é ter paz. Meu Deus, paz. Se você entender essas coisas, você entregar teu coração a Deus, você não vai ser mais um problema para você mesmo. Porque você não vai tocar a tua vida do seu jeito. Mas quem vai cuidar do teu coração é o próprio Deus. E se você entregar o teu coração ao nosso Deus, você vai estar
firme contra as investidas do diabo. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Eu queria convidar você a ficar de pé. E nós precisamos orar diante dessa palavra. Todas as vezes que nós recebemos um ensino, nós temos que colocar esse ensino em ação. E é Deus quem diz isso para você essa noite. Meu filho, entrega. E o que Deus pede para você que é tão difícil e que está dentro do teu coração? Você já parou para pensar? É um amor? Que é? É um emprego? Que é? É você que aprendeu com seus pais, que você tem que fazer do seu jeito e você não abre mão do seu jeito? O que é? O que precisa para que você se submeta a Deus? O que é necessário fazer é entregar nas mãos dele. Porque Deus tem o melhor para a tua vida. Deus não erra na dose. E detalhe, Deus sabe tudo o que você precisa. Olha que tremendo. Você acha que você sabe o que você precisa, mas Deus é quem sabe o que nós precisamos. Há 15 anos atrás, hein, André? Se a gente tivesse entendimento do que Deus queria para a gente, não sabíamos, né? Mas olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez com você. É Deus ter o melhor para a tua vida. Amém? Você pode fechar os teus olhos. Vamos orar. Começa a agradecer a Deus. Começa a mostrar para Ele gratidão. Diz para Ele o quanto Ele é importante para a sua vida. Fala para Deus. Você tem motivos para agradecer. Agradeça a Deus porque Ele mandou Jesus para te comprar. Imagina agora onde você estaria se não fosse Jesus alcançar você. Talvez perdido, largado em qualquer lugar, chegando na sua casa e aquela confusão estabelecida, mas Deus resolveu te amar. Você tem que agradecer a Deus por isso. Deus, eu te agradeço porque o Senhor me amou. Eu te agradeço. Eu te agradeço porque o Senhor me deu uma nova vida. Uma nova vida. Eu passo por problemas, mas mesmo assim não se compara à vida que o Senhor me deu. Hoje a minha vida ela é infinitamente melhor do que a vida que eu tinha. E é por isso que eu te agradeço. Porque foi o Senhor quem foi me buscar lá daquele buraco, daquele lugar onde ninguém me valorizava e transformou a minha vida. Você tem o que agradecer a Deus. Deus te deu uma família, irmãos. Não existe família perfeita, mas existe um Deus perfeito. O Deus que entregou nas tuas mãos uma família na qual Ele pede que você seja excelente no cuidado. Ele te entregou coisas importantes. Sabe por quê? Só porque Ele te ama. Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Você tem que agradecer a Deus porque você está vivo, porque você tem a oportunidade de conquistar muito mais, de ir além. É Deus quem tem permitido. Deus tem o melhor para a tua vida. Amém? E nós vamos louvar. E esse louvor tem a ver com isso. No louvor você vai dizer que você entrega o seu coração a Deus. E que você não resiste ao que Deus tem para a tua vida. Se você, com um ato profético, quiser fazer algo tremendo para Deus agora, talvez você já tenha feito isso, mas se quiser reafirmar, eu queria convidar você a sair do teu lugar e vir até o altar, dizendo para Deus: o meu coração está no altar. Você consegue fazer isso? Você pode fazer isso? Sai do teu lugar, vem até o altar, vem aqui perto e diz: o meu coração está no altar, do lugar onde eu nunca vou tirar. Vem falando isso para Deus: eu não vou tirar. O meu coração é no altar, é nesse lugar. É o lugar onde o Senhor me confirmou como teu filho. Eu entrego o meu coração ao Senhor. Todas as minhas preocupações, toda a minha vida, nada vai ficar na minha mão. Vem dizendo isso para o Senhor: eu entrego o meu coração. Eu não vou segurar na minha mão. Não é justo eu segurar meu coração nas mãos, porque o meu coração é do Senhor.